Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor e a você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Que a palavra de Deus também possa alcançar o seu coração, em nome de Jesus. Queridos, como cristãos, todos nós devemos levar a Deus as nossas necessidades, mas não apenas as nossas petições. Nós precisamos levar Deus a sério. Hoje vivemos dias de tantas fake news, de tantas mentiras, dias em que as pessoas fazem piada de tudo, até mesmo da religião ou até mesmo de Deus. Porém, como cristãos, devemos levar Deus a sério. E quando falamos de uma relação de seriedade com o Senhor, isso passa pela nossa vida com Deus. Leitura da palavra, oração, comunhão na igreja, participação nos cultos, fidelidade para a manutenção da obra de Deus, enfim, tudo isso diz respeito à nossa vida cristã, à nossa vida com Deus. E participar da igreja está relacionado a tudo isso. Não há como ser cristão fora do ambiente da igreja, mesmo que alguns continuem acreditando que podem ser cristãos nas suas casas. São muitos aqueles que são tidos como desigrejados, pessoas que já até mesmo estiveram conosco, mas que abdicaram da comunhão da igreja, para viver a sua vida sozinho. Mas, quando nós falamos de igreja, nós precisamos entender da necessidade de uma confiança na graça de Jesus. É Jesus que derrama da sua graça sobre nossas vidas, mas não apenas o Senhor Jesus. Nós precisamos descansar no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz consolo e conforto à igreja. E crer em Deus, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, como está escrito lá em Efésios capítulo 3, verso 20. Hoje, nós participaremos da ceia do Senhor. Nós somos, na ceia, chamados a olhar para trás, para a morte e para a ressurreição de Jesus. Nós somos chamados a olhar para o presente, examinando a nós mesmos, como Paulo fala lá na sua primeira carta aos Coríntios. E nós também somos chamados a olhar para frente, para o futuro, pois nós estamos aguardando o retorno de Cristo, para que possamos viver o hoje com a esperança do amanhã. É isso que nos remete à ceia do Senhor. Por isso, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Nós temos um recado direto de Deus para a sua vida. Deus falou ao meu coração, Deus falou à minha vida. E eu espero que essa noite o Senhor também esteja falando a você através de Hebreus 9, versos 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Glória a Deus. Lembre-se, meu querido, você que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando através do YouTube, a grama pode murchar, as flores podem cair, mas a palavra do nosso Deus, ela dura para todo sempre. Amém? Eu gosto muito de visitar os meus parentes no interior do estado, mesmo que eu reconheça que hoje eu não tenho feito isso com regularidade. Eu lembro de uma vez que eu estava na casa dos meus tios, e é muito comum no interior se manter fotografias nas paredes das residências, e ali existiam muitas fotos em quadros, e me chamou a atenção, porque naquela foto estava a presença de muitos parentes, e eu peguei então aquela foto, e perguntei por aqueles parentes, e a minha tia, já próximo dos seus 90 e poucos anos, disse: quase todos esses já morreram. Queridos, assim também é com muitas fotos antigas que nós temos, fotos de família, fotos da nossa infância, de escola,
fotos de trabalho, tempos que vivemos no passado. Muitos que nós conhecemos ou que nós amamos já não estão conosco, já se foram. Daí que a declaração de Hebreus dizer: o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Uma só vez. Essa expressão importante no livro de Hebreus, em especial nesses 2 versículos, aparece por 2 vezes. A primeira delas, nós acabamos de ler: o homem está destinado a morrer uma só vez. E novamente aparece quando declara: Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, ou seja, uma só vez. Essa expressão, uma só vez, uma única vez, tem um senso de gravidade ou finalidade. Sabemos, queridos, que isso é verdade em nossas próprias vidas, porque muitas das datas comemorativas, muitos dos momentos especiais de nossas vidas aconteceram uma única vez. Talvez você se lembre, por exemplo, do dia do seu casamento. Aconteceu uma única vez, pelo menos na maioria das vezes é assim. O dia da formatura, o dia do nascimento do seu primeiro filho, o dia em que você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, o dia que você desceu as águas batismais. Todas essas datas são importantes, mas aconteceram uma única vez, elas não se repetem. Da mesma forma, queridos, nós vemos que na palavra de Deus, muitos dos acontecimentos ali registrados, aconteceram uma única vez, com um propósito definido por Deus para as nossas vidas. E aquilo que é mais significativo e definitivo para nós, certamente, é a morte. A morte é aquele ponto em que muitos ainda se sentem atordoados, amedrontados e cheios de dúvida. E a menos que Jesus venha primeiro, todos nós morreremos. Ora, esse é um ponto tão óbvio, e essa certeza é tão firme, e que por mais que nós tentemos não pensar, ou não falar, porque tem algumas pessoas que têm tanto medo da morte, e são tão supersticiosas, e olha que nós falamos sobre superstição na última terça-feira, mas são tão supersticiosas que nem falam da morte, porque dizem assim: eu não vou falar sobre isso não, que vai atraí-la. Mas queridos, mesmo que possamos não querer falar da morte, os anos avançam, e mais nós nos aproximamos dela, ou ela de nós. A morte, ela é inevitável. Naquele dia, no dia da nossa morte, nós seremos responsabilizados diante de Deus. Diz aqui no versículo 27, que com a morte, vamos enfrentar o juízo. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Nós não podemos fugir desse momento. Esse momento nos alcançará. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 13, está escrito: nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não há nada que possa ser escondido, não há nada que possa ser mantido oculto aos olhos do Todo-Poderoso. Mas não somente aos olhos, aos ouvidos também. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos é conhecido do nosso Deus. E a palavra aqui em Hebreus diz que tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Haverá uma prestação de contas. Eu trabalho no serviço público e eu sei como essa coisa do prestar contas é importante. Nós um dia nos apresentaremos diante de Deus e prestaremos conta da nossa vida. Daí a responsabilidade que temos com o nosso viver, o cuidado com aquilo que nós fazemos, falamos ou pensamos. Não estou dizendo com isso, queridos, que não vamos cometer erros. Não estou afirmando que não vamos falhar. O que eu estou dizendo é que apesar das nossas falhas e erros, podemos contar, como diz lá na primeira carta de João, um advogado que está a trazer diante do Pai
a nossa causa, a nossa petição. Mas lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 31, nós lemos que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hoje, infelizmente, há muitos que vivem a vida cristã, e é claro que aqui eu estou me reportando por conta da carta aos Hebreus, ser uma carta dirigida à igreja. Muitos estão vivendo, de qualquer forma, a vida cristã. E Deus está dizendo aqui, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus está alertando a igreja, Deus está alertando o seu povo, para que o nosso padrão de vida seja a santidade, para que o nosso viver seja exemplo para os fiéis. Nós não podemos querer viver a vida cristã de qualquer jeito. Há um ditado que até não concordo, que diz assim, o crente que tem um pé Raimundo, o crente que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Meu pai, depois que confessou a Cristo, ele só tinha um pé na igreja, o nome dele era Raimundo. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 29, nos é declarado, o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, nós precisamos entender que essa palavra de Hebreus não é para nos incutir medo, não é para nos aterrorizar, não é para nos amedrontar. Essa palavra do livro de Hebreus é para nos exortar, para nos alertar, pois nós estamos hoje no culto de ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo. O cuidado aqui não é de você olhar para a sua esposa ou para o seu marido, não é olhar para os seus pais ou para os seus filhos ou para os seus irmãos, é você olhar para si mesmo e ver como você está, e você saber que o cuidado de Deus para com a sua vida não vai te isentar das responsabilidades. É isso que Deus está nos alertando, está nos exortando. Nem sempre, queridos, nós nos sentimos à vontade para falar sobre a morte. Nem sempre nos sentimos à vontade falando sobre morte e julgamento. Eu lembro quando criança, isso tem pouquíssimo tempo, vale salientar, falar de morte era algo muito temeroso, porque, em geral, era um tema só para os adultos. A morte, às vezes, servia para que os adultos amedrontassem as crianças. Olha, se tu não tiver obediência, a morte, ela vem de noite te chamar, vai pegar no teu pé. E aí a gente vai crescendo com essas lendas na nossa cabeça e fazendo das mentiras verdades. E nos amedrontamos, e o que é pior, nós passamos essa mentira para os nossos filhos, para tentar mantê-los sobre a nossa autoridade. Mas, amados, nós não precisamos ter medo da morte. A palavra de Deus diz que o Senhor, na cruz do Calvário, venceu a morte. Ele diz, ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressuscitou. Mas é claro que a morte nos amedronta. Não fomos feitos para a morte. Um erro de percurso do próprio homem o lançou no emaranhado da morte. Porém, o Senhor provê o meio necessário para podermos ser resgatados, inclusive na morte. Às vezes nós suavizamos ou tentamos evitar falar acerca desse tema que é muito difícil. Mas Jesus, Ele não fez isso. Se nós observarmos o ministério de Jesus e a mensagem de Jesus, nós vamos ver várias vezes Ele tratando desse assunto. Ele até mesmo ressuscitando mortos. E Ele adverte acerca da urgência desse ponto, tanto aos seus discípulos quanto aos seus seguidores. Porque rejeitar a Cristo como Senhor e Salvador é rejeitar a única possibilidade viável de vencer a morte. Ele advertiu a todos sobre a horrível perspectiva de enfrentar a ira eterna de Deus. Sem Cristo nas nossas vidas, o que nós temos como herança é a morte eterna. E é isso que a gente vai ver Jesus alertando a sua igreja, alertando os seus seguidores, falando aos seus discípulos acerca disso. Em geral, nós falamos de morte em algum velório. Não é muito comum se pregar sobre morte, mas queridos, hoje é culto de ceia.
E quando a gente pensa no culto da ceia do Senhor, nós não podemos desvencilhar o culto de ceia do tema da morte, porque se Cristo não tivesse morrido no meu lugar e no seu lugar, nós não teríamos esperança da vida eterna, estaríamos fadados ao inferno. Lembre-se, o sangue de Jesus derramado na cruz é o último sacrifício necessário para o perdão dos pecados e para a realização da salvação. Até aqueles dias, o povo ia ao templo oferecer sacrifícios de bodes, carneiros, touros. Sangue de animais era continuamente derramado, todos os anos. Mas uma vez por todas, Jesus se oferece como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se coloca no meu e no seu lugar. Ele enfrenta a morte para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Em 1734, a igreja do puritano pregador americano Jonathan Edwards foi abalada pela morte prematura de um jovem. E quando Jonathan Edwards estava pregando no serviço funerário daquele jovem, muitos dos amigos daquele rapaz que havia falecido estavam ali na congregação. Jonathan Edwards os advertiu sobre a condição de suas almas e a certeza de um dia estar diante do julgamento de Deus. E foi a clareza sobre esta verdade, a mesma que o escritor de Hebreus está fazendo, que está condenado, está ordenado ao homem morrer uma vez e depois disso vem o julgamento, que levou muitos daqueles jovens a reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Hoje, a gente vê as pessoas tão envolvidas com tantas coisas, preocupadas com tantos afazeres, o corre-corre do nosso tempo acaba fazendo com que a gente não pense sobre a nossa própria existência, como se em nós mesmos tivéssemos o poder de determinar o dia e o horário da nossa morte. Infelizmente, há muitos que não confiam mais em Deus. A sua confiança está na sua riqueza, no seu poder aquisitivo. A sua confiança está no seu conhecimento, no seu intelecto. A sua confiança está naquilo que os homens possam realizar. E alguns até mesmo entram em crise, porque algo diferente está acontecendo. O que é que vai ser do mundo? Porque a Rússia invadiu lá, a Ucrânia. O que vai ser do mundo? Porque o Biden substituiu o Trump. O que vai ser do mundo se isso ou aquilo acontecer na nossa terra, no nosso Brasil? Queridos, eu quero dizer para você, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele tem todo o poder. Às vezes é incrível como nós nos amedrontamos, e alguns até para justificar o seu erro começam a dizer: ah, pastor, mas se isso acontecer, se aquilo acontecer, eu continuo crendo no Deus da minha salvação. Eu preciso fazer a minha parte. Eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou falando. Não posso me omitir, mas eu não posso deixar de crer em um Deus que é soberano, em um Deus que é Senhor da história, em um Deus que tira e coloca. Vejamos outra declaração encontrada aqui nessa passagem de Hebreus 9. Ele diz: Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Queridos, tal afirmação demonstra a singularidade da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus não foi mais um herói. A humanidade sempre gostou de heróis, pessoas que estiveram ou estão na história, pessoas que fizeram grandes coisas, invenções ou grandes conquistas. Mas Jesus não foi mais um herói, dentre tantos e tantos que se lançam nesse mundo. Não é um herói das revistas em quadrinhos com superpoderes, alguns até muito engraçados. Eu gosto muito do Super-Homem, sempre gostei desde criança. A única coisa que eu nunca entendi é porque que ele usava a cueca pelo lado de fora, mas tudo bem, cada um tem o seu estilo. O importante era que ele era Super-Homem, e botava aquela capa e saía pulando nas cadeiras lá de casa, às vezes caía e me machucava. Mas esse era o sentimento que eu tinha. Mas amados, Jesus não é um Super-Homem.
Jesus é Deus, é Ele que pode te conceder a salvação, é Ele que pode te conceder a libertação, é Ele que pode te conceder a cura da tua vida. Jesus, Ele é único, Ele não tinha pecados, mas Ele se oferece no meu e no seu lugar, para levar sobre si a nossa culpa, para levar sobre si a ira de Deus. Esse é Jesus, Ele se ofereceu. Ele não ofereceu o sacrifício de animais, Ele se oferece como Cordeiro de Deus. Jesus, Ele tomou a ira do Senhor, a sua morte tirou o pecado dos nossos ombros e lançou sobre Ele. O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, Ele não precisa morrer todos os dias. Há alguns que atualmente dizem assim, Jesus morre diariamente por nós. Isso é uma mentira. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e nós precisamos olhar para o sacrifício de Cristo. A ceia do Senhor não é que Jesus esteja morrendo hoje, daqui a um mês vai morrer de novo, não. Ele morreu há quase 2000 anos atrás, e todos os meses, primeiro domingo, aqui na Gileade José Walter, nós participamos da ceia, para termos em memória aquele que nos traz esperança, para sabermos que Ele é o pão da vida, e é Ele que conseguiu a libertação para as nossas vidas. Pela sua ressurreição, Ele inaugurou a nova aliança. Pela sua ressurreição, nós temos a possibilidade da vida eterna. E quando nós contemplamos Jesus, nós vemos não apenas o Filho de Deus, o próprio Deus, nós vemos um homem que sofreu, um homem que padeceu, um homem que sentiu como cada um de nós, mas um homem que viveu intensamente o seu relacionamento com o Pai. Queridos, às vezes nós olhamos para a realidade da igreja cristã nos nossos dias e nos amedrontamos enquanto líderes espirituais. E alguns líderes espirituais também devem olhar para si mesmos e ficarem amedrontados com o que estão vendo. Porque, amados, infelizmente a relação com Deus, às vezes é uma relação de mediocridade, é uma relação que está sem comprometimento, sem compromisso. A gente dá para Deus a sobra do nosso tempo, a sobra da nossa renda, a sobra daquilo que nós usufruímos no dia a dia. O que não mais presta é para Deus. E eu lembro sempre do povo de Israel. O povo de Israel era chamado para levar ao Senhor as suas primícias, para apresentar diante de Deus um holocausto, um animal limpo, mas aquilo que não prestava no rebanho, o animal manco, o animal doente, era esse animal que era levado ao templo. Às vezes nós estamos assim diante de Deus, queremos oferecer a nossa vida de qualquer jeito, não mais temos uma vida plena aos olhos de Deus, é o que sobra. Qual tem sido a nossa prioridade? Hoje, culto de ceia, o Senhor nos chama a priorizar o nosso relacionamento com Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje nós vemos muitos invertendo essa realidade, mas não é isso que Deus deseja de nós. E a palavra de Deus diz, ainda em Hebreus capítulo 9, que Cristo aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Queridos, o retorno de Cristo é a esperança central do Novo Testamento. Desde o início, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus ascende aos céus, lemos as palavras ditas pelo anjo: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. No início da igreja, Jesus ascende aos céus. Aqueles discípulos estavam amedrontados. Eles viram o seu mestre morrer, mas eles presenciaram a ressurreição de Cristo. Eles provaram do gosto de tê-lo de volta, mas de repente Jesus sai da comunhão deles. E eu fico pensando a reação daqueles homens e mulheres diante da ausência do seu líder. E aí então o anjo do Senhor traz uma palavra para o coração daqueles discípulos: esse mesmo Jesus que foi elevado voltará. Jesus voltará. E a gente está no início da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos. Mas lá no livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, nós encontramos também uma outra declaração.
Diz a palavra: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Vem, Senhor Jesus. Essa é a declaração de todo o Novo Testamento. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Jesus voltará. Jesus breve virá. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem da ceia do Senhor. Talvez você pergunte: com que frequência nós pensamos na volta de Jesus? Será que a igreja hoje pensa na volta de Jesus? Às vezes a gente pensa sobre tantos assuntos. Nós pensamos sobre prosperidade. Nunca se falou tanto de prosperidade como nos nossos dias. E isso dá ibope. Você quer ver uma igreja crescer? Comece a ter reunião de prosperidade. Venha aqui participar da oração da bênção. Você sai daqui com a promessa, com a certeza, com a segurança que a sua vida vai mudar, você vai prosperar, você vai conseguir. E o líder ainda muda assim o seu linguajar, que é para dar uma entonação mais forte e a pessoa se sentir mesmo engajada naquela mensagem. Mas, querido, se a nossa prosperidade se limitar àquilo que nós alcançamos nesse mundo, nós somos o pior dos piores, porque a maior de todas as prosperidades é poder contemplar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não se preocupe não, que os irmãos do som vão aumentando a voz e eu vou gritando mais ainda. Mas, se a nossa vida se limita a pensar naquilo que nós podemos atingir, até porque a mensagem de muitos hoje é vitória, não só a mensagem, mas os cânticos também. Você quer ter ibope, você quer vender música, fala de vitória, né? É vitória, é vitória. Você vai subir no palco e os teus inimigos vão te aplaudir. Glória a Deus, os irmãos agora foi forte, né? Eita Deus! Mas, queridos, a nossa vida não depende de nada disso. A nossa vida, na verdade, está nas mãos do Todo-Poderoso. É com relação ao nosso relacionamento com Deus. Essa é a maior de todas as vitórias. É a gente conseguir conquistar a glória. E essa conquista foi alcançada na cruz do Calvário. Mas a palavra de Deus diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É conquista. É esforço, é dedicação, é compromisso, é vida com Deus. Se a gente fosse pensar com relação ao nosso andar com Deus, a gente poderia recordar de muitas coisas. A Bíblia fala da data comemorativa do nascimento de Jesus, e nós comemoramos, mesmo que a data não seja tão precisa. Mas tem uma data, né? Celebramos o Natal, o nascimento de Cristo. Celebramos a Páscoa, o dia da morte e ressurreição de Jesus. Mas nós não celebramos o dia da volta de Cristo, porque nós não sabemos essa data. A única certeza que nós temos é que Ele vem. Ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar a sua noiva. E essa noiva precisa estar adornada. Essa noiva precisa estar bela, bonita. Hoje de manhã, quando a Suiane desceu a escada, o Alenilson parecia pular de alegria. E olha que já são 10 anos de casados. Queridos, é assim, só que vai ser diferente. Quem vem ao nosso encontro é o noivo, e a noiva vai estar preparada para esse momento, a noiva vai estar aguardando, a noiva vai estar ansiosa por esse encontro. Como é que está a tua vida? Você aguarda a volta de Jesus? Você espera o noivo ansiosamente, sabendo que Ele virá buscar a sua igreja? Ou você está vivendo a tua vida como se Deus não tivesse mais com essa promessa para você, como se Jesus não voltasse? Como é que você está vivendo a sua vida cristã? Pense nisso, meu querido. Nós precisamos entender que a salvação significa restauração, paz, beleza, amor, alegria, mas de uma vida com Deus, e não diante daquilo que o mundo pode nos conceder. Às vezes, a gente vê pessoas que ficam amarguradas, que qualquer problema já é motivo de deixar a igreja ou deixar Jesus. Mas precisamos entender que apesar das dificuldades que todos nós passamos, das lutas que nós enfrentamos, dos problemas que batem à nossa porta, e muitos têm enfrentado lutas difíceis, lembre-se, o Senhor é contigo, o Senhor não desiste da tua vida, você foi alcançado por um alto preço, preço de sangue.
Você é precioso aos olhos do Senhor. Quero encerrar, queridos, lembrando que nós precisamos dessa mesa, que simbolicamente traz o pão e o vinho, como o corpo e sangue de Cristo. Nós precisamos dessa mesa, para nutrir e sustentar essa esperança. Participamos dessa mesa todo mês, porque nós cremos que Ele vem, Ele voltará.